Vamos abrir a nossa Bíblia, está ficando bom, vai registrando aí. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo 5. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. É importante que vocês abram a sua Bíblia, aonde você a tem, para nós fazermos essa leitura. Colossenses fica no Novo Testamento, capítulo 3, verso 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos encontraram? Digam amém. Ixi, amém. Quantos encontraram? Digam amém. Amém. Isso. Glória a Deus. Então vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, e vamos ler esses 5 versículos para a nossa meditação nessa tarde. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós, eu e você, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Mortificai, algumas versões, fazei, pois, morrer os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, impureza, apetite desordenado e a vil concupiscência, que é a avareza, que é também idolatria. Fecha seus olhos. Pai querido, te damos graça. Nesta noite, Pai, aqui, diante da tua igreja, nós fazemos essa oração, porque sabemos que nós não temos virtude nossa própria. Toda virtude que temos é a virtude do Senhor em nós. Somos somente canais, transmissor da tua palavra. Senhor, se João o Batista, em sua oração, ele disse que não era apto para desamarrar a sandália dos seus pés, e ele orava dizendo, importa que eu me diminua e que ele cresça. Quanto mais nós, Senhor, que estamos tão distante de João, Senhor querido, nós também queremos nos diminuir para que o Senhor aumente. Que o teu Espírito, Senhor, possa timbrar, colocar, registrar esta palavra no nosso coração. Que ela não venha com sabedoria somente humana, mas que venha com o teu poder. Que venha, Senhor, com a marca do teu Espírito, para fazer uma transformação na nossa vida. Que nesta tarde, Senhor, a tua palavra venha não somente ministrar o hoje na nossa vida, mas venha ministrar também o amanhã. Queremos sair daqui, Senhor, com a tua palavra registrada no nosso coração, para que amanhã possamos praticá-la no nosso cotidiano, no nosso viver, na nossa família e na nossa casa. Pai querido, nós estamos envolvidos aqui em um laço, Senhor, um laço de amor, nós estamos envolvidos aqui com a tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, em um culto espiritual. Nós não estamos falando de alguém natural. Nós não estamos falando de uma palavra natural. Nós não estamos falando de uma palavra corruptível. Nós estamos falando de uma palavra, Senhor, incorruptível, que é a tua palavra. Nós estamos falando de uma palavra que não volta vazia, mas, ó Pai, ela é carregada de poder, ela é carregada de vida, ela é carregada de transformação. E nós te pedimos, Espírito de Deus, nos ilumine, Senhor. Nos esclareça nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar dando glória a Deus ao Senhor? Obrigado pela tua presença aqui nessa tarde. E eu quero já incentivar você a dar muito ouvido a essa palavra, porque Deus vai fazer algo poderoso nessa noite. Eu tenho pensado a respeito das coisas de Deus, e Deus tem me desafiado a fazer algumas coisas. Por que Deus nos desafia a fazer algumas coisas? Porque nós sempre achamos que não conseguimos fazer coisas grandes. Nós só achamos que conseguimos fazer coisas pequenas. Por exemplo, a gente às vezes não acha que nós podemos ser um diretor de uma escola. A gente às vezes só acha que a gente só vai dar para ser um professorzinho, olha lá, hein? De primeiro ano ainda, primeira série, só Mobral, olha lá, hein?
Nós temos dificuldade de pensar em coisas grandes. E quando nós pensamos em Deus, não dá para pensar num Deus raquítico. Não dá para pensar num Deus pequeno. Não dá para pensar num Deus ralé. Não dá para pensar num Deus desse tamanho. Deus é grande. Deus é criador. Deus é eterno. Deus é poderoso. Então todos nós, quando pensamos em um Deus a qual cremos, não é um Deus que tem barba, não é um Deus que tem pé ou que tem chulé. É um Deus poderoso. É o Deus que fez a barba, é o Deus que fez o homem, é o Deus que fez o pé, é o Deus que nos dá a capacidade de viver. Então é um Deus grande, amém? Amém? Então, quando nós pensamos num Deus grande, que se fez tão pequeno, habitou entre nós e resolveu habitar no coração daqueles que o amam, naqueles que o servem, naqueles que entregam a sua vida para Ele. Então, Jesus vem através do seu Espírito habitar em nós. Isso é graça dEle, isso é poder dEle. Mas Deus, Ele quer desafiar você e eu a pensarmos e orarmos coisas grandes. Sim, ok. Hoje eu posso dizimar, talvez Gorraquém, mas por que não ter a fé para dizimar 5? De repente, daqui a uns dias, você pode estar dizimando 5 milhões, 10 milhões. Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Afinal de contas, glória a Deus é glória a Deus e aleluia é aleluia para Deus. Então, não cesse de dar isso a Deus, amém? E hoje eu quero falar dessa palavra a qual nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta inspirada por Deus, estava prisioneiro, domiciliar, ele estava preso na sua própria casa, esperando o julgamento que viria de Roma, e o julgamento veio. Mas enquanto ele estava na sua prisão domiciliar, ele não ficava reclamando da sua situação, ele não ficava reclamando de Deus, porque estava vivendo aquilo, porque o apóstolo Paulo sabia que tudo contribuiria para aqueles que servem e amam o Senhor, amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Se servia para ele, também serve para nós. Pastor, mas como uma morte de um ente querido vai surtir efeito para a nossa vida? Deus sabe todas as coisas. E Paulo estava ali, prisioneiro, não porque era malfeitor, não porque era bandido, mas porque resolveu seguir a Deus e viver para Deus. E ele então estava ali, ele resolve escrever uma carta, o Espírito de Deus o impulsiona a escrever essa carta. Por quê? Porque naquela época, no século I da igreja, quando a igreja iniciou-se ali, já estava começando uns problemas que ainda existem hoje. Qual? Estava havendo uma mesclagem do evangelho, um sincretismo evangelho, estava misturando a fé cristã, o evangelho com o judaísmo e com a fé pagã. Exatamente nos dias de hoje, nós vivemos esse dilema. Nós vivemos gente querendo viver o judaísmo, nós vivemos gente vivendo uma vida totalmente pagã, ateu, sem Deus. E nós vivemos também a época do evangelho, aqueles que vivem o evangelho de Deus. Mas nós estamos vendo nos dias de hoje que as pessoas estão tentando mesclar o evangelho. O que é mesclar o evangelho? É fazer com que o evangelho seja um evangelho genérico, um evangelho sem poder, um evangelho sem transformação. Estava acontecendo esses problemas naquele dia e acontece hoje. Tem pessoas que acham que o evangelho não tem poder para transformar. Tem pessoas que acham que o evangelho não tem poder para mudar uma situação difícil. E Paulo dizia assim, olha, eu não tenho palavras de mim mesmo persuasivas. As minhas palavras são de poder. O evangelho é poderoso para curar uma vida. O evangelho é poderoso para transformar uma família em caos e restaurar totalmente ela. O evangelho é o evangelho da paz, da graça, do amor, da salvação e da esperança. E naqueles dias, as igrejas que estavam iniciando estavam com esse problema. Muita filosofia, muita gente com pensamentos próprios. E Paulo, então, é incomodado pelo Espírito Santo ali na sua casa, onde estava vivendo aprisionado, para escrever para a igreja de Colosso.
Uma igreja qual tinha sido fundada há pouco tempo por Epáfras, um discípulo de Paulo. Um discípulo de Paulo na cidade de Colossos, ele abre essa igreja chamada por nós Colossenses. Então Paulo vai escrever essa carta para combater essa mesclagem do evangelho, para combater a filosofia humana, para combater essa mistura de judaísmo, essa mistura de paganismo, essa mistura de religiões que não levam a nada. E ele então escreve essa carta e ele começa então a dizer o seguinte. Ele começa a dizer o seguinte no verso 2. O verso 2 diz assim: pensai nas coisas que são da onde? Hã? Vocês têm Bíblia? E não pensais nas coisas que são da terra. E eu pensando nisso, já quero esclarecer para você que é impossível. Nós não podemos só pensar nas coisas de cima. Nós temos que pensar nas coisas de baixo. Quando Paulo está dizendo isso, ele não está dizendo que você tem que pensar só nas coisas de Deus, não. Não. Eu quero explicar o que Paulo estava tentando dizer. Por que eu quero explicar isso? Porque a Bíblia diz que nós somos mordomos de Deus na terra. Então eu sou administrador de Deus na terra, e você também. Administramos o dinheiro que é de Deus, administramos a saúde que é de Deus, administramos a vida que Deus nos deu, é de Deus, Ele nos deu. Tudo é de Deus e nós administramos. Então Paulo não está dizendo para você esquecer das coisas aqui e só pensar nas coisas de cima, não. O que ele está tentando dizer, e eu quero ajudar você a entender, que ele está dizendo o seguinte: jamais nós vamos conseguir parar de pensar nas coisas aqui da terra. Até porque nós somos aqui da terra, amém? Tem alguém que é daqui? Tem alguém que é desse planeta? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Vou fazer a pergunta: tem alguém que é desse planeta? Então nós temos que pensar. A gente pensa na faculdade dos filhos, a gente pensa no trabalho, a gente pensa na prosperidade, a gente pensa no melhor trabalho, a gente pensa no bem da família, amém? Tem alguém que pensa no bem da família? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Você pensa no bem da sua família? Você pensa nas coisas ruins? Pensa. Você pensa nas coisas boas? Pensa. Então Paulo não está dizendo para a gente não pensar das coisas aqui. Eu penso na minha família. Eu penso em sair daqui hoje, comer uma coisa gostosa com eles. Eu estou com um filho em casa que está com febre. Eu penso daqui a pouco comprar alguma coisa gostosa para levar para o meu filho. Então Paulo não está dizendo para nós pararmos de pensar aqui. Porque ele diz assim, olha, pensais nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então parece que nós não podemos pensar em nada aqui. Ao contrário, temos que pensar. Só que o que Paulo está tentando dizer, e ele vai dizer através do Espírito Santo, é o seguinte: nós não podemos pensar mais nas coisas daqui e menos nas coisas de Deus. O problema é esse, é que muitas vezes nós só pensamos nas coisas da terra. Ai meu Deus, ai eu perdi o trabalho. Ai meu Deus, ai, eu ganhei o trabalho. Ai meu Deus, eu vou para o Brasil. Ai meu Deus, vou morar eternamente no Japão. Ai meu Deus, eu vou para o norte, vou para o sul. Ai meu Deus, preciso pagar a faculdade. Ai meu Deus, preciso pagar água e luz. Ai meu Deus, preciso fazer isso. O problema que Paulo está mostrando para a igreja de Colossos, e é o nosso problema, que nós muitas vezes só pensamos nas coisas daqui. Então ele está arrumando o curso da igreja dizendo, olha, você não pode só pensar nas coisas daqui, você tem que pensar nas coisas de Deus também. Porque quando nós só pensamos nas coisas daqui, nós esquecemos das coisas de Deus. Aí a irmã ali vai responder assim, mas eu nem sei o que é as coisas de Deus. Eu vou falar quais são as coisas de Deus que eu tirei, que eu vejo que nós esquecemos facilmente. Eu posso até já começar a dizer que nós esquecemos o dízimo quando a gente perde o serviço. Perdi o serviço, não vou dizimar mais não. Então quando Paulo está dizendo, olha, se você só pensar nas coisas da terra, se você só pensar nessas coisas aqui, você vai esquecer das coisas de Deus.
Então ele está dizendo para aquela igreja, pensai nas coisas que são de cima e não somente nas coisas que são de baixo, que são terrenas, que vão ficar. São coisas necessárias. Você pode pensar na beleza, você pode pensar na prosperidade, você pode pensar no bem-estar da sua família, você pode pensar em ir e ficar, não tem problema. Mas se você pensa mais nisso, a ponto de fazer você não pensar nas coisas de Deus, então está errado. E o Espírito de Deus quer corrigir isso. Porque quando nós só pensamos nas nossas necessidades, quando nós só pensamos na nossa fartura, quando pensamos só nos nossos problemas, quando pensamos só no nosso bem-estar, alguma coisa está errada. Nós temos que pensar nas coisas de Deus. Porque quando você pensa nas coisas de Deus, você não é egoísta, você vai pensar no próximo. E aquela igreja estava passando por esse problema. Porque vinha os filósofos e diziam, não, cada um para si, Deus para todos. Vinha o judaísmo e dizia, não, Jesus não ressuscitou. Mas a igreja que cresce pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não deixa essa igreja sem a palavra. Pastor, há tantos anos essa carta foi escrita e ela é novinha, porque exatamente nós vivemos assim. Talvez nessa noite aqui você veio dizendo assim, puxa, isso é verdade. Eu tenho pensado tanto nas coisas daqui que eu nem me lembro de Deus. Mas hoje isso vai mudar, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Aleluia! Pastor, quais são as coisas de Deus? Eu quero entrar nisso porque as coisas daqui você já sabe, amém? Amém? Você já pensa muito nas coisas daqui. Eu também. Só que você há de convir comigo que isso está errado, amém? Porque se você só pensar nas coisas daqui, você vai esquecer das coisas de Deus. Ah, não. Não, então vamos ver. Então vamos ver, então, sem descansar não. Pastor, quais coisas de Deus nós temos esquecido? Primeiro, temos esquecido da palavra de Deus. Temos esquecido em meditar na palavra de Deus. Ler e meditar são duas coisas. Ler é você ler. Meditar é pensar naquilo que você leu. Então eu quero começar pela primeira. Nós temos esquecido de ler a Bíblia. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui. A Bíblia é a palavra de Deus? Mas nós temos esquecido de ler. Tem gente que nem lê. Tem gente que diz, é tão difícil ler. Agora, pensa comigo em meditar naquilo que leu. Então, se você não lê, como que você vai meditar no que você leu? Temos esquecido da palavra de Deus. Deus ele resolveu deixar uma palavra para ele conversar conosco sempre. Tem tanta gente falando, Deus, eu quero ouvir a sua voz, mas não lê a Bíblia. Deus, eu quero ouvir o Senhor, mas não medita na palavra de Deus. Temos se esquecido constantemente da palavra de Deus. E a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, aí onde você está, e verso 16, diz assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com toda graça em vosso coração. Então o apóstolo Paulo diz assim, a palavra de Deus tem que habitar em nós abundantemente. Ah, pastor, não está habitando. É porque a gente só está pensando nas coisas daqui. Mas hoje nós vamos sair daqui pensando um pouco mais nisso. Você quer ver outra coisa que nós temos antes de ver essa outra coisa? Quando você abre Tiago, capítulo 1, verso 22. O Tiago diz assim, não sejais somente ouvinte da palavra de Deus, mas sejais praticante da palavra. Então, é necessário. Pastor, eu não sou cristã. Mas a Bíblia é para você. Você não quer ouvir a palavra de Deus? Pastor, é difícil. Não é difícil. Nada que Deus fez é difícil. Deus não ia deixar uma carta complexa para que você lesse e não entendesse nada. Nem eu que sou bobo faria isso. Se eu tenho que morrer hoje e deixar uma carta para o meu filho, eu quero deixar uma carta que eles vão entender, amém? Posso ouvir um glória a Deus?
Deus deixou escrito as suas palavras para você. E ela precisa habitar no teu coração. Ah, pastor, não é que eu preciso trabalhar muito. Não, é que nós só estamos pensando nas coisas daqui. Mas hoje vai mudar, amém? Outra coisa que nós temos muitas vezes se esquecido. O serviço da seara de Deus. Lucas capítulo 10 e verso 2. A Bíblia ela é tão bonita, ela diz assim: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orai para o Senhor da seara, que mande os trabalhadores para a sua seara. O que é seara? A seara é o mundo. E a plantação que tem que ser colhida, as almas. Muitas vezes nós temos se esquecido disso. Em Marcos capítulo 16, a Bíblia diz assim, Jesus diz: ide e pregai o evangelho. A gente esquece de pregar o evangelho. Mateus 18, verso 19, a Bíblia diz assim: ide e ensinai toda a escritura para as pessoas. E nós temos se esquecido disso. A Bíblia diz assim que nós temos que ir e fazer discípulos do Senhor. O que é fazer um discípulo do Senhor? É eu pegar uma pessoa que aceita Cristo, trazê-la perto de mim e discipulá-la, a ponto de ela começar a se parecer comigo, que estou servindo a Deus. É fazer um discípulo. Se você está na igreja, não ganha alma, não prega evangelho e não discipula uma pessoa, você não está fazendo nada para Deus. Não, pastor, mas eu acabei de cantar, eu acabei de dizer, mas isso não é nada. Deus não está afim do seu dinheiro. Ele só deixou dízimo para te abençoar. Ele só quer que você oferte para te abençoar. Deus não tem baixa estima, Ele não está precisando de louvor que o eleve. Afinal de contas, está cantando no céu agora aquele cântico: Santo, 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 Santo. E por que está cantando? Pelas criaturas santas. Então nós precisamos pensar nisso. Se você não prega o evangelho para uma pessoa, se você não consolida uma pessoa, se você não ganha uma pessoa, se você não cuida de uma pessoa, você não está fazendo nada para Deus. Quantos anos vocês têm de cristão? Quantas pessoas você pode apontar na igreja? Aquela ali eu ganhei e discipulei. Estamos se esquecendo disso. Por isso que está perdendo o sentido de ser crente. Por isso que está perdendo o sentido de ser cristão. Está ficando uma coisa natural. E não é natural. Nós estamos pregando uma palavra espiritual. Nós estamos crendo num Deus espiritual. Nós estamos crendo num Deus que antes que eu fale, Ele já sabe o que vou falar. Então é espiritual. Nós estamos crendo num Deus poderoso. Estamos se esquecendo de pregar o evangelho. Estamos se esquecendo de discipular uma pessoa. Se você recebeu uma incumbência de discipular alguém, ainda não foi, você está pecando contra Deus. Porque Jesus disse: eu tenho algo para fazer na terra e eu quero fazer isso através da minha igreja. É através da igreja. Nós somos os ceifeiros desta hora, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Nós somos os ceifeiros, estamos se esquecendo disso. E por que o motivo de se esquecer disso? Porque estamos muito preocupados com os nossos filhos. Meu filho está com febre desde sexta-feira. Aqui você vai no médico, o médico não sabe nada. O médico pega a cartilha e... Acho que é melhor a Catiane ir lá na consultório e sentar lá. Eu também, com a roupa branca. Dá remédio caseiro para eles. Eles só vão realmente ligar quando está morrendo ou quando o negócio está ruim. Mas olha, quero ouvir um glória a Deus. Eu sei em quem eu creio. Aleluia! Eu não creio num Deus de pedra. Eu não creio num Deus de gesso. O nosso Deus tem mão e toca. O nosso Deus tem olhos e vê. Tem boca e fala. É Senhor dos senhores. E eu orei e disse: Senhor, o médico não pode fazer nada, mas o médico dos médicos pode. Filho, fica dormindo que o pai vai adorar o Senhor na igreja. Fica tranquilo, está tudo certo. Aonde está a nossa confiança?
Pastor, mas então por que morremos? Sabe por que a gente morre? Você sabe ou não? Porque se ninguém morrer, não vai para o céu. Por isso que a gente morre. Deus de vez em quando olha assim e fala, vou colher essa flor. E Ele leva. Em quem você crê? 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 Ah, pastor, o senhor não passa por dificuldade. Em quem você crê? Ah, pastor, na sua casa não tem enfermidade. Em quem você crê? Ah, pastor, o senhor não tem necessidade. Em quem você crê? Estamos se esquecendo de fazer o ID, de pregar o evangelho, de convidar as pessoas para ouvir e ver esse Cristo vivo. Esse Cristo que salva, esse Cristo que cura, esse Cristo que liberta. Pastor, mas se Ele cura, por que tem tanta enfermidade? Porque o mundo já no maligno. Mas pela graça e misericórdia, nós estamos ainda nesse planeta contaminado, vivendo. E nós não queremos viver por viver, queremos ser sal. Queremos ser o sal dessa terra. Se for para viver, para ser insípido, eu não quero. Diga glória a Deus. Temos que viver para ser sal. Temos que viver para ser luz dessa terra. E eu sei o peso dessa palavra. Porque quando pregamos essa palavra, amanhã somos incumbidos para o Senhor em vivê-la. Mas se Deus quer falar com a igreja, não sou eu que vou impedir. Em quem você crê? Nós estamos se esquecendo que as almas são importantes. Nós estamos se esquecendo que elas precisam ter a oportunidade de ouvir o Senhor. Estamos se esquecendo que as pessoas, quando aceitam Cristo, elas se tornam como criança. Precisa de um irmão mais velho para cuidar dele. Amém? Estamos se esquecendo da seara do Senhor. Ah, pastor, nem na cela estou indo. Tanto trabalho. Tanta coisa para fazer. Você não está se esquecendo das coisas de Deus? Pastor, então vamos lá, vamos continuar a jornada. Por que eu creio que Deus está falando com você? Porque Deus não trouxe um homem de outro planeta. Porque antes de falar contigo, falou comigo. E é verdade. Eu sou muitas vezes pessoas que estão esquecendo das coisas de Deus porque eu estou muito preocupado. Ai, será que vai ter dinheiro para isso hoje? Ai, meu Deus, acho que eu vou procurar a Catiana, fazer um empréstimo na prefeitura, procurar o prefeito. Será que alguma... Estamos se esquecendo das coisas de Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Quando fala amém, você às vezes não diz, porque eu não estou esquecendo de nada. Está assim, irmão. Nós temos que, hoje, pelo Espírito de Deus, deixar Ele ministrar o nosso coração. Poucos são os trabalhadores. Ele não está falando que poucos são os crentes. Poucos são os que trabalham. Ele não está falando que pouco é o crente. Igreja da Lagoinha, 50 mil membros. Bastante no Brasil. A igreja vizinha lá do pastor Jorge Linhares, 20 mil. Só já temos 60 mil. Estamos falando de 2 igrejas. Vamos falar de Japão. Toyota, Missão Apoio e Caria, 800 membros. Aí nós vamos pôr as demais. Quantos membros não tem? Jesus não falou que está faltando crente. Pessoas que creem. Você é pessoa que crê, mas muitas vezes está faltando você trabalhar naquilo que você crê. É fazer algo na obra de Deus. Ah, então, pastor, eu vou cantar, amém. Se você tiver dom, você vem. Chamado, você vem. Ah, pastor, eu quero tocar. Se você tiver chamado, você vem. Mas Deus não está falando de trabalhar aqui. Deus está falando de trabalhar lá fora. Deus está falando de trabalhar na nossa casa. Com os nossos filhos. Com a nossa esposa. Com as nossas famílias. Liberar perdão. Trabalhar na empresa. Ser um bom cristão.
Ser um bom homem de Deus, ser dentro da fábrica um exemplo, ser dentro de casa um exemplo. Estamos se esquecendo de ser exemplo em casa para os filhos. Estamos se esquecendo muitas vezes de ser um exemplo para a esposa. Hoje eu estava pensando nisso. Nós podemos construir algo dentro de casa ou destruir algo dentro de casa. E nesses dias nós estamos destruindo as coisas dentro de casa. Tem pai destruindo a fé do seu filho. Porque quando você não tem uma vida com Deus, você ensina para eles que a vida com Deus não tem importância. Lembra de Jeremias? Lembra de Jeremias? Lembra? Lembra do profeta Ezequiel? Um dia Deus olhou para ele e disse: Ezequiel, você vai ficar 3 anos, você vai ficar mudo. Você só vai falar quando eu mandar. E eu quero lhe dizer essa noite, o meu sentimento para com você está fora de jogo agora. Porque agora eu sou profeta de Deus nessa casa. E o que Deus manda falar, a gente fala. Eu não falo pelo meu sentimento, mas eu falo pela convicção daquilo que Deus tem me dado. Depois a gente vai jantar e tomar café. Mas agora eu sou profeta de Deus na sua vida. Temos se esquecido. Porque quando eu não insemino fé na minha casa, eu insemino incredulidade. Quando eu não insemino no meu casamento fidelidade, eu estou inseminando o quê? Infidelidade. Quando eu não coloco a palavra dentro da minha casa, então eu vou pôr game. Não tenho nada contra game. Com limite. Com limite. Se você não põe a palavra dentro da sua casa, então o diabo põe um Facebook, porque a televisão saiu de moda. Ninguém quer televisão, rapaz. Televisão, você vai no YouTube. Quero ver hoje o Rei Leão. Vem o Rei Leão. Quero ver hoje o Sansão. Lá vem o Sansão. Quero ver hoje o Thor. Lá vem o Thor. Quero ver hoje o Tarzan. Lá vem o Tarzan. Uhul! Ninguém quer televisão. O que você quer pôr na sua casa? Fé ou incredulidade? Honestidade ou falsidade? Mentira ou verdade? O que você está deixando de legado para a sua família? O que você está deixando para os seus filhos? Você está construindo a fé deles ou destruindo? Porque quando você deixa de ser fiel com Deus, você está dizendo para eles: filho, a gente pode ser fiel até quando dá. Estamos se esquecendo da seara. Estamos se esquecendo das coisas de Deus. A gente senta na igreja, falou bonito, hein? Glória a Deus, hein? E quando a gente acha que não é para nós, a gente fecha os ouvidos. Quantas pessoas temos aqui que creem em Deus? Todos? Todos? É todos ou não? Se não tivesse para falar, eu não creio. Mas se você crê em Deus, eu acho que Deus está falando conosco. O que você está semeando na tua casa? Por que estamos esquecendo disso? Olhamos o nosso filho como o hoje, Deus olha o amanhã. Você olha o seu filho Felipe ou o Timóteo como uma criança e Deus olha como um sacerdote, um profeta nos últimos dias. Mas os nossos filhos muitas vezes terão grande dificuldade. Por quê? Porque nós não inseminamos fé dentro de casa. Hoje eu disse para mim, estava orando e Deus me deu um fogo santo. E eu estava, apontei para minha filha, ela estava assim, e ela sentiu que é de Deus. Eu apontei para ela e falei assim: por que você não adora a Deus na igreja? E ela disse: eu adoro. Eu disse: por que você não adora na igreja? Ela disse: eu adoro. E eu disse: você não adora com mais intensidade porque você não é adorador em casa. Cadê os levitas de casa? Cadê os adoradores de casa? Cadê os tecladistas de casa? Aleluia! Cadê os cantores debaixo do chuveiro cantando ao Senhor? Aí a gente chega na igreja e quer fazer o povo cantar. Adorador, adora ao Senhor em espírito e em verdade.
Temos que adorar ao Senhor. O que você está colocando na sua casa? Estamos se esquecendo disso. Que a nossa casa é uma seara. Que o nosso trabalho é uma seara. Lá tem vidas preciosas para Jesus. Hoje de manhã, vocês receberam notícia. O pai do José faleceu. Como ele, muitos morreram. Depois manda lá o presbítero José Roberto, manda lá, meus pêsames, pelo menos isso, viu, igreja? Quem não conhece está isento, mas quem conhece, manda lá, meus pêsames. E eu estava orando a respeito disso. Deus é lindo. Deus é lindo. Porque ele que ia pregar. Aí eu tive que falar, Jesus, está no meu sangue, então eu vou pregar isso que o senhor está querendo aqui. Era para outro domingo. Mas Deus falou, não é para hoje. Eu falei, Senhor, o rapaz está lá, com seu pai falecido. Consola a família. Faz isso, faz aquilo. Sabe o que Deus falou para mim? Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Eu falei, Deus, o senhor é insensível. O senhor não pensa. Quando nós lemos Lucas capítulo 9, verso 51 em diante, teve alguém que ele disse assim, vem e me segue. Ele disse assim, deixa eu enterrar meus pais. Ele falou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. A verdade, ele tinha que estar aqui pregando, louvando e cantando ao Senhor. Pastor, o senhor não tem sentimento? Querido, o nosso sentimento muitas vezes é enganoso. Se nós não começarmos urgentemente a ter o sentimento de Deus na nossa vida, nós só vamos ter sentimentos carnais. Deus é lindo. Deus vê a seara com mais urgência do que a própria vida nossa e dos nossos entes queridos. Deus sabe que dói. Deus sabe que é triste. Mas Deus sabe que nós não vamos morrer porque alguém morreu. Afinal de contas, já morreu muita gente nesse lugar. Outra coisa que nós temos se esquecido constantemente, para nós encerrarmos, amém? Amém? Pastor, hoje o senhor está... Não, filho. E outra coisa, para de pôr terror nas crianças. As crianças têm medo do pastor. Agora, olha só, nenhuma criança tem medo de mim. Porque todo mundo diz, ó, o pastor está bravo. Vai. Não, fala que você está bravo, quer bater nas crianças. Deixa o pastor quieto. Né? O que temos se esquecido constantemente? Louvor a Deus. Tem gente que só louva a Deus quando vem na igreja e ainda olha lá. Olha lá ainda. E dá desculpa, não sei a letra. Não sabe a letra, um telão desse tamanho com uma letra aí? Temos se esquecido de adorar a Deus. Só que adorar a Deus não é só cantar ao Senhor. Adorar a Deus é ter uma vida de integridade diante dEle. É ter uma vida intensa diante dEle. É ter uma vida com responsabilidade. É ter uma vida com compromisso com Deus. É ter uma vida séria com Deus. Não é cantar, se fosse só cantar era fácil. Aleluia, 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 aleluia. Não é isso. Louvar o Senhor, adorar o Senhor é ter uma vida de namoro séria. É ter uma vida de casal sério. É viver no meio daqueles que não são cristãos, viver uma vida séria. Uma vida comprometida com Deus. Não se vender, não se trocar, não negocia sua fé por nada. Esse seguro-desemprego tem feito muita gente negociar sua fé. Eu trabalho há muitos anos no Japão, nunca entrei em seguro-desemprego, eu fui agora entrar no seguro-desemprego. A mulher falou assim para mim, prontamente o senhor está pronto para trabalhar, se surgir um trabalho? Eu falei, estou, se surgir um trabalho que eu quero. Qual é o trabalho que o senhor quer? Assim, assim. Ah, essa é difícil. Eu falei, mas não é impossível. Porque tem gente vivendo lá. Eu ouvi uma observação, disse, se o senhor fizer qualquer baita, o senhor tem que colocar aqui no papel que o senhor fez 10 dias de baita. Eu conheço, não daqui eu não conheço, mas eu conheço um monte de gente de outros lugares aí, que trabalha, fica no seguro-desemprego e faz baito e não declara. Isso é pecado. Onde nós estamos? Aonde nós estamos?
Aonde você está, cristão? Não negocie a sua fé, não negocie o seu relacionamento. Ah, não, mas depois eu peço perdão, ele perdoa. Sim, ele perdoa, mas a consequência eu quero que você receba, porque ele disse, o que planta, colhe. Louvar a Deus, adorar a Deus é viver uma vida de integridade. E eu estou lá no seguro-desemprego, pensando que vou receber uma multidão. Semana que vem eu vou lá, estou atrás de um trabalho. Mas eu disse para a mulher, meu trabalho que eu quero é assim. Mas por que o senhor quer um trabalho tão leve? O senhor é tão forte. Não, eu sou fraquinho, dona. Se tiver um dinheiro de contar dinheiro dos outros, eu até aceito. Mas carregar peso, carregar ferro, trabalhar lombando 30 quilos o dia inteiro, que eu não sou guincho. Se tu é, problema seu. Se quiser me registrar no banco para contar o dinheiro do povo, eu até vou. Então eles estão tentando procurar um trabalho. E esse trabalho vai vir. Nós não podemos negociar a nossa fé. Isso é adorar a Deus. Isso é adorar a Deus. Isso é louvar a Deus. Deus olha para Jó. Jó não ficava assim. Eu te louvarei cantando ao Senhor. Eu te louvarei cantando ao Senhor. E Deus disse, ele é um homem justo. Ele é um adorador. E falou para o diabo ainda. Está vendo meu adorador lá embaixo? Fiel, justo, se compadece do mal. O diabo olhou, deixa eu tirar o dinheiro dele, o senhor vai ver. Deixa eu tocar na saúde dele. Deus disse, pode tocar na saúde, pode tocar no dinheiro. Só não toca na vida dele. Eu vou te mostrar, Satanás, que na terra tem adorador, que não troca. E a Bíblia diz que Jó perdeu todos os seus filhos. Pensa comigo. Está com o filho do seu lado? Perdeu ele. Está com outro do seu lado? Perdeu ele. Está com outro do seu lado? Perdeu todos os filhos numa pancada só. É tipo assim, você tem 4 filhos, morre os 4 hoje. Aí você vai ficar cantando ao Senhor. Por isso que a adoração não é cântico, somente. De repente, ele perdeu toda a sua fortuna, ficou pobre. De repente veio sobre Jó uma doença, da ponta dos pés até a cabeça, chamada lepra. Ele coçava com caco de telha, ele ficou podre. A ponto de a mulher olhar para ele e disse, nega o teu Deus e morra. Ele olhou para sua mulher e disse, louca, eu vim nu e nu eu voltarei. Ele estava dizendo, eu não vou negar o meu Deus. Você é adorador? Eu sei que eu estou pregando, querido. É a palavra de Deus. Somos adorador? Adorador não é só cantar. Adorador é viver uma vida que não se troca por nada. Jó poderia dizer, perdi meus filhos, não te quero mais, Deus. Sabe o que Jó não perdeu? Mulher. A mulher não morreu. Mulher tem sangue. Mulher é vida longa. Morreu os filhos. Perdeu tudo. Ficou doente, mas não perdeu a mulher. Ainda a mulher chega lá. Tá doendo, né, Jó? Tá podre. Tá fedendo, hein, cara? Nega o seu Deus e morre. Tá vendo, mulheres? Por isso que Salomão disse assim, mulher sábia edifica o seu. Ela não tinha lido ainda Salomão. Vai! E Jó olha para ela, tu é louca. E aí Deus cura Jó, devolve toda a riqueza para Jó. E com a mesma mulher, tem mais um monte de filho. Se fosse eu e você, falar, agora eu vou trocar de mulher. Eu estava na pior, você me pisou. Agora, eu não quero mais, eu vou arrumar outra. Jó não, ele ficou com a mulher, teve outros filhos com a mulher. Isso é adorador. Adorador não troca da mulher só porque o cabelo dela caiu. Adorador não troca da mulher só porque ela engordou. Ficou 4x4. Não tem Herbalife que dá jeito não, meu filho. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Não troca. Você é adorador? Deus está falando? Posso ouvir um glória a Deus?
Temos se esquecido de louvar o Senhor. Estou na fábrica, vou encerrar. Estou na fábrica. Eu tinha um contrato para cumprir. Fui pegar uma peça. Machuquei minha costa, não podia nem abaixar. Pensei, vou largar esse trem aqui, entrar de contrato, não. Quem negócio que é esse? Tem que pensar na minha saúde. Deus falou assim, você tem que honrar a sua palavra. Por que deste? E eu disse, Deus, se eu tenho que honrar a minha palavra, então o Senhor me dá força. Deus me curou. Por que você não vai adorar a Deus? Você tem dado a sua palavra? Cumpra. Diga para o teu irmão, está gostosa essa pregação, hein? Quero ouvir assim fala Deus. Fala Deus. Meu irmão, Deus é de hoje. Até as criancinhas estão chorando aí. Outra coisa que temos se esquecido, e essa eu quero estar aqui daqui a pouquinho encerrando. Lucas capítulo 18, verso de número 1. A Bíblia diz assim: e disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, e nunca parar. Segundo Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Temos se esquecido de orar. E aqui nós vamos orar. O diabo ele tem tentado tirar a oração de você. Sabe como? Dizendo assim, não adianta orar, não vai resolver. Só que a resposta está aqui. Nós não oramos para Deus resolver nada. Nós oramos porque Deus, Ele é Deus. Nós falamos, oramos para com Ele. O diabo pensa que muitas vezes nós estamos orando para Deus resolver as coisas. Não, nós estamos orando porque é o único meio de comunicação nossa para com Deus. É oração. E o inimigo tem tentado tirar a oração do meio do povo de Deus, do seu coração, do meu coração. Quantas vezes nós olhamos e falamos, não vou orar, nada muda, nada acontece, Deus não ouve. Isso é uma artimanha do inimigo, porque quando ele tira a capacidade de você crer e orar a Deus, você não se comunica mais com Deus. E a oração, minha querida, é uma arma de guerra. A oração é uma ferramenta. Ah, pastor, eu preciso aprender a orar. Eu faço seminário de oração. Como é que o senhor faz seminário de oração? Todo culto de oração você vem, dobra o joelho e ora. Só abrir a boca e começar a falar. Você vai aprender a orar. Porque nós nos preocupamos tanto com essas coisas. A gente tem se esquecido de orar ao Senhor. A gente não ora com a esposa. A gente não ora com os filhos. A gente não ora com as pessoas. E quando vem para a igreja também não ora. Então o problema não está na reunião aqui, o problema está lá. Temos nos preocupado muito com a beleza, esquecido de orar. Temos nos preocupado muito com o noni. O noni também ele é igual Herbalife, que você tomando, ele faz todo o trabalho no seu organismo. O noni é poderoso, ele vem lá, não sei de onde, e você, nossa, se comer a fruta então você fica 20 anos mais jovem. E estamos nos preocupando com o noni. É noni daqui, é noni de lá, é noni daqui, toma noni aqui, toma noni lá. Orar que é bom? Meia hora no espelho, vou falar. Meia hora no espelho, penteando o cabelo. Ainda reclama, que cabelo ruim é esse? Meia hora pintando a cara. Ainda sai, estou feia. Tem gente na igreja que nem ora, nem chora mais, porque senão fica preta assim. Ó. Vem parecendo aquelas mulheres do Egito. Eu não sou contra a mulher bonita. Mas uma vez meu irmão falou para mim, pastor, Deus falou tanto comigo.
não posso chorar. Por quê? Vai estragar a maquiagem. Está vendo a nossa preocupação, minha irmã? Muito obrigado por você ter vindo hoje. Quero que saia abençoado daqui. Eu sou meio brincalhão assim, mas estou falando a palavra. Temos... É gel de spray? É gel de espuma? A mulherada é 1 hora para tomar banho? Nunca vi isso. Deixa tudo o cabelo no ralo. Você vai tomar banho? Você vai tomar banho? Eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho. É uma piscina. Eu tenho que catar cabelo, nem cabelo tenho. Faz 3 anos que eu não vou cortar um cabelo. Faço eu mesmo. É shampoo de tudo quanto é jeito, meu irmão. É shampoo que endurece, que amolece. É shampoo que dá, é coisa que dá brilho. Creme disso, creme daquilo. Eu olho aquele monte de pote e digo, qual que eu vou usar? Eu meto a mão naquele e lambuza tudo, não sai espuma. Eu falo, meu Deus, que é isso? Cláudio, o que é isso? Esse aqui é shampoo, esse aqui é alisante, esse aqui é endurecimento, esse aqui é creme. E o sabonete, meu Deus? Orar que é bom? Orar que é bom? Nada. 10 minutos por semana. Nossa, vai ser uma dificuldade. Meia hora por semana. Sai fazendo ibope aí para você ver. Deus deu uma palavra para os levitas. Já foram até alguns aí. Cadê? Estão cuidando das crianças? Se você não ora, se você não lê, se você não adora, o que você está fazendo? Um obreiro, um pastor, um cantor, alguém que pega esse microfone, alguém que se expõe na frente do povo, se não lê, se não ora, se não tem comunhão com Deus, está fazendo o quê? Diga para o teu irmão, vai orar. Para com esse negócio de beleza. Batom branco, batom verde, batom preto. Eu vi uma mulher com boca preta, é normal? É uma loucura. É uma unha verde, uma preta, uma amarela, parecendo a bandeira do Brasil. Não é assim? É uma de gel, é uma de... Misericórdia. Que unha é essa? Essa de gel. Tudo para perder o seu tempo. Quer ter unha de gel? Pode ter. Mas é oração. Você não quer ter unha de gel, mas é oração. Porque também tem gente que não tem nada, mas também não ora nada. Vamos encerrar? Orai sem... Precisa orar. Como que você ora sem cessar? Ora toda hora, está no trabalho. Senhor, muito obrigado. Oh Deus. Está no carro. Dormindo não dá. Tenha um tempo para Deus, irmão. Ai, pastor, eu quero conhecer Deus como? Você vai conhecer? Tem gente que conhece tudo de maquiagem aqui na igreja. Conhece tudo. A minha filha Daniela também gosta. Eu acho ela bonitinha, ela vai se maquiando. Eu não compro, não sei, acho que os irmãos que estão dando. Eu não sou contra isso. Mas cadê a vida de oração? Eu não sou contra os homens fazer o tratamento capilar. Afinal de contas, ser careca é privilégio de um, que sou eu. Mas cadê a oração, irmão? E para nós encerrarmos, de verdade, porque eu estou na hora. Amém? 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmo santos em todo o vosso procedimento. Ai, pastor, eu estou esperando Deus me santificar. Não, não é Deus que te santifica. É você que se santifica através da palavra de Deus. É você que se santifica orando a Deus. É você que se santifica louvando a Deus. É você que se santifica não esquecendo das coisas de Deus. Porque Pedro diz assim, tornai-vos santo também vós. Não é Deus que me santifica, é a palavra.
Quando eu penso nas coisas da terra, mas também penso nas coisas de Deus, que eu estou dando só algumas. E qual que é essa aqui? Santidade. Nós temos se esquecido da santidade. A gente tem se esquecido de santidade. O que é santidade? É você trocar o mal pelo bem. É você olhar para você, e eu aconselho vocês, meninas que são muito bonitas de corpo, quando vim para a igreja, vai no espelho. Pergunta, Espírito Santo, como é que eu estou? Não pergunta para o namorado. Pergunta, como é que estou? Ele vai falar. Vai ter gente muito, vai trocar um monte de roupa. Santidade. E aqui eu quero falar. Santidade na roupa. Santidade nas palavras. Santidade no pensamento. Cadê o nosso tecladista? Abençoada. Santidade no pensamento. Santidade na atitude. Eu fui fazer uma visita esses dias, na casa de um crente, que também não é daqui, glória a Deus. Ainda bem que eu fui na casa e não é dessa cidade também. E eu estou falando com o homem lá, entra um filho que parecia um alienígena. Falando cada palavrão para o pai. Eu olhei aquilo, eu pedi perdão depois, mas eu ia fazer. Falei, se você liberar, eu vou quebrar 2 dentes dele, num tapa só. Esse menino é filho espiritual nosso. Eu falei, esse menino precisa apanhar. Se ele não respeita você que é pai, perdão, não ia quebrar dente não. Quem sabe? Porque tem gente que precisa ficar banguelo. Filho mal criado. Vadio. Faz compra, come tudo, não divide, não partilha. Eu disse para ele, mete o pé na bunda, manda embora. Manda para a vida. Ai pastor, não pode fazer isso. Não pode? A Bíblia diz, corrige o teu filho enquanto você pode, porque senão ele vai te envergonhar. Senão é o teu filho que vai bater na sua cara quando você for velha. Vai pôr você no asilo. Vai envergonhar, vai arrumar amante na rua. Esse bebê que está no teu colo. Não vai te respeitar. Vai te mandar para aquele lugar. Estamos cansados de ver vídeo no Facebook que nos emociona. Cuida do seu filho. Põe a ordem na tua casa. Põe respeito na tua casa, varão. Para de falar que o pastor é machista. Quem está falando aqui é Deus. Se tu não põe ordem na tua casa, quem vai pôr? Sua mulher não se submete porque você é um banana. Ai pastor, traz aquele lá que faz a gente rir, que é melhor falar disso. Traz o pastor Duarte. Pelo menos a gente ri, a gente... vai cuidar dos seus filhos, da sua casa, da sua mulher. Vai levar dinheiro para dentro da sua casa. Essa criança que está no colo, se hoje você não educa, amanhã ela te bate. Amanhã ela te mata. Toda criança é reflexo do pai, é da mãe. Se o seu filho não tem paz, é porque tu não tem paz. Porque tem casa que parece um inferno. Mas Jesus, ele veio dizer o seguinte: eu vim trazer para esses lares a paz. O meu lar não é o melhor lar do mundo. Meus filhos não são os melhores filhos do mundo. Mas em casa eles voam baixo. Porque se não voar baixo, eu corto a asa. Quer voar alto, vai voar quando casar. Aqui vai voar baixo. Vai voar baixo! Elas ficam ali. Os irmãos ficam pensando, nosso pastor é ruim. Não relamou nos meus filhos. Minha palavra tem autoridade. A minha presença tem autoridade. Porque ele sabe o que eu prego aqui, vivo lá. Porque ele sabe que quando erro com eles, eu peço perdão.
O mesmo pastor aqui é o pai em casa. Agora tem gente que aqui é um super-homem. Chega em casa, monta no carro, maltrata a mulher, maltrata os filhos. Dupla personalidade. Santidade em casa. Esses dias eu estou dormindo, acordo meio assustado com os barulhos. Quem caiu aí, filha? Como arrancar os negócios? O barulho, eu disse, nossa, que barulho é esse? Quando eu abro o olho, é minha esposa de joelho lá na cama, orando. Eu abri o olho e falei, nossa, vou dormir de novo. É assim que a nossa casa é movida. Como que está sendo movida a tua casa? Ei, igreja, como é que está sendo movida a tua casa? De oração? Santidade. A Bíblia diz assim, sede santo porque eu sou, e sem santidade ninguém verá a Deus. Pastor, o senhor ama as crianças? Eu amo, a minha e a dos outros. Mas essas crianças que estão aqui hoje se tornarão os homens de amanhã. Amém? Se tornarão as mulheres de amanhã. Será que eu consegui passar a mensagem para vocês? Pastor, se eu preciso educar meu filho, não, eu tenho que educar os meus. Paulo não disse assim, não pense nas coisas da terra. Ele pense, mas não coloque os pensamentos da terra acima dos pensamentos de Deus. Também pense nas coisas de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33 diz assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo está dizendo, Colossenses, não fique preocupado só pensando aqui embaixo, esqueça das coisas de Deus. Quero orar com você, amém? Não quero me estender mais.